Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode ver essa entrevista aqui depois no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso Facebook e também no Twitter. E hoje eu recebo aqui a doutora diretora do Instituto Lucy Montoro, a doutora Regina Chueire. Doutora, a gente começa o programa aqui, o Diário do Rodrigo Lima, o podcast, presenteando os nossos convidados com o Café Bem Brasil. O Café Bem Brasil, que é o nosso patrocinador. Você, inclusive, pode clicar aqui, ó, apontar aí seu celular aqui pro QR Code da empresa, que você vai lá pro site do Café Bem Brasil para você fazer a sua compra do café. Que, olha, só sentiu o cheiro do café? Só já viu aqui, ó. Nossa, que delícia! Nossa, que bom, viu? Muito obrigado. A gente é cafezeira. É? Toma já vou café? experimentar hoje mesmo já. Obrigado, viu? Obrigado. Excelente presente. Obrigado. Legal. O Café Bem Brasil, pessoal, pra vocês que não sabem, fica aqui em Guapiaçu, viu, doutor? Aqui pertinho. Pertinho. Ai, que bom. Tem bom. A senhora tomar café, então vai dar certinho. É hoje mesmo. Tá certo. Muito obrigado pela presença da senhora Regina Chueire, que é uma antiga amiga, conhecida de longos anos, né, Regina? Abafa o caso, né? Quantos anos que a gente já se conhece? Pelo menos, acho que uns 20, né? Pelo menos 20 anos. Pelo menos uns 20. Doutora, queria conversar com a senhora sobre o Instituto Lucy Montoro, os serviços que são prestados lá, Sim. que é uma referência em Rio Preto e região, né? Sim. Como que a pessoa tem acesso ao serviço do Lucy? É uma excelente pergunta, né? Porque é o seguinte, o Lucy Montoro, a nossa unidade, Instituto Lucy Montoro, ela atende 120 cidades do Oeste Paulista. Então, as da DRS 15, que é a Divisão Regional da Saúde, que vem de Catanduva até divisa com Mato Grosso, Santa Fé, enfim, aquela região. A DRS 2 também, que é a DRS de Araçatuba, e nos últimos meses foi incorporada 2 cidades da Divisão Regional de Saúde de Barretos, que é a região de Olímpia e Severínia, tá? Por que eu explico? Porque o Lucy não é o que nós chamamos no SUS de porta aberta, então não adianta chegar lá e tentar marcar uma consulta. Você tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, nessas cidades. Se for aqui em São José do Rio Preto também, e aí vai ser triado para nós, tá certo? Os hospitais também podem triar para nós. Lembrando que aqui em Rio Preto tem outros locais que fazem reabilitação, então o próprio serviço de triagem vai ver o que vem para nós ou não. E lá no Lucy, nós atendemos de forma integral vários tipos de deficiências. Então, depois que a pessoa se acidentou, ou teve um tumor, ou fez uma cirurgia, ou teve Covid, ou foi uma criança atropelada, enfim, nasceu com uma paralisia cerebral, eles são encaminhados para nós. Lá vai ser feita uma triagem, que nós chamamos uma triagem integrativa, é biopsicossocial. Então é uma psicóloga para ver como estão as condições psicológicas dessa pessoa frente à deficiência, né? Imagine um rapaz que cai de uma moto e amputa uma perna, né? Ele está arrasado. Do ponto de vista social, assistente social vai ver se tem acompanhante, se a família vai aderir ao tratamento, se existe transporte gratuito ou não, e vai atrás disso. E biológico, que é o médico fisiatra, que vai ver a incapacidade. Ele amputou a perna, precisa de uma prótese, mas ele está perturbado psicologicamente, ele vai fazer psicologia, fisioterapia, e aí os profissionais dessas áreas vão dando as condutas.
Ele teve um AVC, ficou hemiplégico, teve um derrame, ele vai fazer terapia ocupacional, é uma dona de casa que vai aprender como lidar com essa incapacidade, vai fazer físio. Se ele tem uma dor, o médico vai aplicar alguns produtos. E até pequenas coisas, né? São pequenas assim frente aos incapacitados, mas dor crônica, então uma lombalgia que não melhora, uma artrose de joelho que não melhora. Então a gente tem todos esses programas lá, todos de forma gratuita. E o forte do Instituto é a reabilitação. A reabilitação é o forte. Nós somos a unidade do interior do estado que mais atende. Quantos atendimentos mensais? 2.000, 3.000 atendimentos. E se você pensar que você vai multiplicar por 4, 5 profissões, né? Físio, fono, TO, psicólogo, nutricionista, nós temos nutricionistas também. Então isso vai para 10.000, né? A gente está falando em números de CPFs, né? Sim. Doutora, durante a pandemia, a gente até conversou que a questão da pandemia do coronavírus, a gente teve um momento mais impactante da pandemia, certo. Mas agora nós temos o resultado da pandemia, né? Um passivo muito grande com as pessoas. Como é que é feita a reabilitação e qual a situação das pessoas com que o Instituto está tomando conta em relação à Covid? Olha, graças a Deus que está diminuindo muito, embora a gente está sabendo que está vindo uma nova onda, então nós não sabemos como que vai se comportar essas novas variantes do vírus nas pessoas, até nas pessoas vacinadas. Mas o que foi visto, e nesse momento a Rede Lucy, no estado de São Paulo, foi protagonista, é que o pós-Covid, ou o Covid longo, é muito pior do que, claro, tirando os casos dos que foram a óbito, do que os que tiveram na fase aguda. Porque mesmo as pessoas que tiveram um Covid leve ficaram com alterações de memória, depressão, transtorno do estresse, né, crônico, né, pelo estresse, pegou Covid, não sabia como ia evoluir, isso impactou muito. Agora, além de outras coisas muito mais graves, né, pessoas que ficaram em UTIs, naquela posição prona, né, de bruços, ficaram com paralisias nos membros inferiores. Nós temos ainda pacientes que até hoje ainda não melhoraram disso. Então ainda precisam usar órteses, precisam fazer tratamentos fisioterápicos muito fortes. Tivemos amputados também, já que também tem a sequela vascular. Então entupiu a artéria e para salvar a vida tiveram que amputar a perna. Então foi a trombose? Trombose. E nós tivemos vários casos desses. Dor crônica, uma dor em queimação neurológica grande. E tudo isso, essas equipes que a Rede Lucy tem, tratamos, né? Foram tratadas e alguns ainda estão com a gente. Interessante que o respiratório foi, mas esses pacientes melhoram. Mais essas outras coisas que eu falei. Doutor, em relação, teve pacientes também que perdeu o olfato, paladar para sempre? Olha, nós temos 2 casos, até uma funcionária do hospital de base que ainda está com anosmia. Ainda está. Não melhora, já tomou, o otorrino já tratou com vários medicamentos, está sendo pesquisado, mas tem pessoas que tiveram irreversível. Assim como as pessoas que tiveram lesões nervosas na perna e ficaram com o pé caído, que eu falei, o nervo auditivo, olfatório e as áreas centrais do cérebro ficaram incomodadas. Isso é muito ruim. Imagine uma cozinheira, uma dona de casa, um chapeiro, não sentiu o cheiro, não sabe se a comida está boa ou não, ou tiveram distorções do olfato. Então, cheirava e sentia cheiro de carne podre, cheiro de sangue numa comida. Então, acaba não comendo. Não come, fica desnutrido. Então, e assim vai o ciclo vicioso. Teve esse distúrbio também? A pessoa teve alteração no paladar, ela não consegue distinguir. Não consegue distinguir. Come porque tem que comer. Mas para ela é horrível, o gosto. O gosto, tem gente, como eu falei, tem uma moça lá que ela fala que ela sente gosto de carne podre, qualquer que seja a comida que ela come. Perdeu muito peso, está sendo tratada
E vamos ver aí o que vai acontecer. Mas agora são poucos casos, né? A gente, agora, depressão, memória. Tivemos uma arquiteta que ela trabalha no CAD, né? Aquele computador faz as coisas. Ela até mostrou, ela não tinha mais a imagem, ela não conseguia mexer com o mouse e mexer. Uma moça que trabalhava todo dia fazendo plantas, projetando, mexendo naqueles programas, ela não conseguia fazer. Agora ela felizmente está boa. Então como que trata? Com a terapeuta ocupacional, vai refazendo, vai fazendo treinamentos com a neuropsicóloga e assim está melhorando. E o tratamento dessas pessoas, quanto tempo já, doutora? Olha, nós tivemos de 6 meses até agora alguns pacientes que já estão para quase 1 ano e meio, 2, né? A gente vê que até a pandemia começou em março, né? Então vai fazer 3 anos. Março de 2020. Então, nós tivemos aquele período negro, não sabíamos o que fazer, ninguém sabia, né, no mundo inteiro. Aí começaram os grupos se organizar e estudar do ponto de vista online. Então, nós temos pacientes que ainda estão com a gente há 2 anos, mas esses são bem poucos, né? A maioria já faz orientação domiciliar e retorna às vezes. Sim. E nós temos, eu acho que a gente tem pessoas que não buscaram tratamento, que pode buscar ainda. Qual que é a orientação para essas pessoas? Bem, quem estiver nos ouvindo pode procurar, porque hoje evoluiu muito, né, esse tratamento pós-Covid. Às vezes a pessoa não entende que aquilo que ela está tendo é o pós-Covid. Está esquecendo chave, não lembra das coisas, especialmente idosos, acham que estão assim porque estão idosos mesmo, e não. E pode ser do Covid. Então pode procurar o Luci, vai passar por uma avaliação, sempre procurando a sua cidade, mandar para nós. Primeiro, mas igual não é porta aberta, né, doutor? Procurar a Santa Casa, procurar o UBS do bairro. Agora, o bacana, a boa notícia é que ali outros serviços também estão tratando. O Centro de Reabilitação da Prefeitura aqui de São José do Rio Preto tem um trabalho muito bonito. Recebe muitos pacientes vindos da Santa Casa e também no interior, sabe? Isso que é bacana, Rodrigo. Como a gente atende a região, depois de algumas sessões, já os pacientes vinham e falaram assim, olha, já foi organizado, a prefeitura da minha cidade, a cidade pequena, já organizou um espaço. E aí eles estão sendo atendidos também. Sim. Doutora, junto com a questão da pandemia, nós temos outros atendimentos que é feito. Por exemplo, a senhora citou pessoal que tem AVC, inclusive teve aumento de casos de AVC em mulheres. Mulheres. Qual que é tem algum estudo? O que provoca? O que é a Sociedade Brasileira de Doenças Cardiovasculares, né, e a Sociedade Brasileira de Neurologia e de Fisiatria, vem 2 coisas. Primeiro, as mulheres estão cada vez mais estressadas, né? As mulheres participam do mercado de trabalho tão ativamente quanto os homens. Ou aquelas que não trabalham fora, elas trabalham dentro de casa, mas hoje elas participam da vida. Não é como nossas avós que, muito bonito, ficavam em casa, mas nem sabiam se a empresa do marido estava indo à falência, se o filho estava tendo um problema no casamento. Hoje ela participa ativamente, então isso leva com a pandemia as pessoas ganharam peso, exageraram no carboidrato. As pessoas que eram hipertensas, diabéticas, as mulheres que sempre foram as protagonistas dos seus próprios tratamentos, porque nós mulheres, uma vez por ano, vamos nos ginecologistas, participamos do Outubro Rosa, né? Acabaram deixando de lado para cuidar do resto da família. Então, a hipertensão é uma causa de acidente vascular cerebral, do popular derrame, então isso aumentou, diabetes, a depressão, o estresse, o ganho de peso, né? Então, estilo de vida, né? Assim como já alguns anos atrás a gente já tinha detectado que os jovens, por ter um estilo de vida muito, vamos dizer, perigoso, né? Não pratica esporte, bebe, usa drogas, come errado, aumentou o número de jovens com AVC, agora a gente está vendo uma curva ascendente de mulheres, mais do que os homens, que era o mais comum.
Doutor, e o tratamento também do AVC, como é que é feito lá no CI? No primeiro momento, ele deve procurar, se tiver com dificuldade de fala, formigamento na mão, enfim, tudo isso, né? Procurar uma emergência médica para o neurologista e o médico socorrista ter os primeiros cuidados. Estabilizou o quadro, ele vem para um centro de reabilitação. Também vai fazer fisioterapia, terapia ocupacional, se ele precisa usar uma órtese, o Luci dá, se precisa aprender a tomar banho, escovar dentes, usar a mão com algum equipamento, o Luci dispensa também, toxina botulínica. Então, tudo isso o centro de reabilitação promove. A pessoa tem alguns sintomas que antecedem aí o AVC? O que a senhora poderia Olha, eu vou orientar? até contar uma história que aconteceu ano passado numa aula online. Aula não, uma entrevista online, Rodrigo. Era eu, como fisiatra, e um médico de Ribeirão Preto, online, e o jornalista que estava no estúdio, acho que era da TV Assembleia, se eu não me engano. E ele começou a conversar e perguntar essa mesma coisa. Em dado momento apagou a tela dele, ele estava tendo um AVC. E ele ficava perguntando, então o que é desvio de... a boca fica torta, tem dificuldade de fala, e ele realmente estava. E ele teve um pico de hipertensão mas quais são? Então a gente fala assim, ABC, então dificuldade de fala, uma dor de cabeça muito intensa, começa a ter formigamento ou dificuldade de mexer um dos braços, e então são esses os principais. E cérebro é tempo. Quanto antes você chegar num pronto-socorro e tomar os primeiros cuidados, né, serem aplicados os primeiros cuidados, abaixar a pressão, tudo isso, as sequelas são mínimas. E as sequelas, quando infelizmente tem, a pessoa ela não, dificilmente é irreversível. Dependendo das áreas, sim. Dependendo de onde pega. Porque na primeira fase, onde o AVC pode ser ou uma artéria que entope, que é o AVC isquêmico, mais comum na hipertensão e quem tem colesterol alto, ou uma artéria que se rompe, que é o AVC hemorrágico, também muito dos hipertensos e de quem tem aneurismas secretos, né? Aneurismas que você às vezes nem sabe que tem, né? E rompe. E o que acontece? Você vai tratar esse paciente, na primeira fase, ele fica com edema em volta da lesão. À medida que esse edema vai diminuir com 3 meses, 6 meses, já começa a voltar uma resposta motora. Por isso que tem que ir para fazer fisioterapia, para que seja ordenada essa volta motora. Doutora, o Luci também é muito conhecido, o Instituto Luci Montoro, pela humanização no atendimento, né? Sim. Eu recentemente fiz uma reportagem que uma das médicas, até a senhora que registrou, ela fazendo um contato, até conversando em libras com o paciente. Sim. Como é que é essa busca aí dessa humanização na saúde, de uma maneira geral, né? É uma marca registrada da Rede Luci. Claro que às vezes a gente não consegue fazer isso para todo mundo, mas a gente procura, né? Não é só na nossa unidade, como outras no estado de São Paulo, essa humanização. Porque sem essa humanização não tem salvação para a reabilitação. A reabilitação não pode ser fria. Quando a gente fala que a triagem no Luci é biopsicossocial, ali já começa a humanização. Vê esse outro lado, cada pessoa reage de uma maneira à deficiência, né? Cada pessoa reage de uma maneira a uma incapacidade importante. Alguns são têm uma fortaleza interior e conseguem superar, outros precisam de ajuda. Então, por isso que lá nós acolhemos mesmo, né? E aí foi uma grata surpresa, eu estava lá fazendo uma aplicação, um procedimento cirúrgico, o menino tinha paralisia cerebral, era surdo e não conseguia conversar, né? Não conseguia, ele se comunicava por gestos, né? Mas e daqui a pouco eu vejo a minha residente fazendo lá, a doutora Hiroko, que é nossa R3, uma querida, está acabando a residência agora,
Ela falando em Libras, eu falei, mas desde quando? Aí ela aprendeu, olha que interessante, na faculdade de medicina dela, porque nós recebemos residentes de muitos lugares, ela estudou medicina em Barretos. Então, olha a importância que é na graduação médica você já começar com esse olhar de cuidados e de humanização. Na FAMERP vai ter também? Vai ter sim. Nós vamos, agora pro ano que vem vai ter, e já está vendo os treinamentos. Nós temos também uma físio que é treinada nisso, e ela agora nós vamos começar yoga para pessoa com deficiência. Nossa, vai ser diferente. Legal, vai ser. Quando começar eu te aviso. Não, tá certo. Doutora, e tem muitos acidentes também, muitos acidentados de moto, a pessoa muda a vida de um dia para o outro. Muito triste. E a revolta, tem aquelas pessoas que não aceitam. Olha, toda vez que você está à frente a uma notícia, isso não é só na parte da deficiência, mas uma doença grave, né? Sei lá, um problema oncológico grave, né? Uma amputação ortopédica, enfim. Tem uma fase de luto, né? Nessa fase de luto é aquela fase que você está no hospital, internado, e todo mundo faz as coisas para você. Tem o enfermeiro que vem dar o banho de leito, aí ele tá a família inteira cuidando, né? Tem as visitas, ele não tem a real noção da incapacidade. Ele tem quando ele volta para casa, que a casa é um sobrado, tem barreira arquitetônica, ele quer ir no restaurante, ele tá na cadeira de rodas, ele quer ir no restaurante, mas tem barreira arquitetônica, ele já começa a perder os amigos, porque os amigos já não saem juntos, especialmente os jovens. Então aí vem a fase de revolta e negação. E nessa fase, a reabilitação precisa muito mais do psicólogo do que do fisioterapeuta, porque o psicólogo tem que trabalhar essas perdas. Aí tem um momento de aceitação e de esperança. E nesse momento, a fisioterapia, de novo, a terapia ocupacional sobe. E o físio e o psicólogo fica ali dando um suporte. Então tem muito, sim. Especialmente porque são jovens, né? Jovens na melhor fase da vida, caíram de moto, caíram de cavalo. A gente tem muito montador de boi, sabe? Temos um caso lá, infelizmente, que o rapaz montava em boi até fora do Brasil, veio passear nas férias, numa cidade aqui próxima, e foi demonstrar num churrasco de final de ano para os amigos o que ele fazia lá, e acho que era um boi desconhecido, eu não entendo isso. Ele caiu e fez uma fratura de coluna cervical, ficou tetra. Então, mas aí tem as outras coisas, né? Fazer esporte adaptado, procurar um emprego adaptado. A gente luta muito para que as cidades não sejam deficientes, porque as pessoas não o são. As pessoas não são deficientes, eles podem ter incapacidades, mas as cidades é que são deficientes. Você vai fora do Brasil, eu já fui, todo mundo já foi, você vê o cara sozinho numa cadeira motorizada, andando, indo para a faculdade, pegando ônibus sozinho, mas todos os ônibus são adaptados, o motorista é treinado, né? O comércio é treinado. Então a gente espera que um dia o Brasil chegue a esse ponto, né? É complicado, né, doutora? Inclusive a senhora tem, o Luci vai ter um projeto aí para inclusão no mercado de trabalho, né? Sim. Como é que vai funcionar? E quem que vai poder participar, né? Esse é um projeto muito querido, tá? Assim, nós estamos organizando, começamos. Então, eu vou explicar. Isso aí já não é o dinheiro do Luci. É uma verba federal que chama PRONAS. Desculpe, é uma verba ligada ao governo federal para a promoção da pessoa com deficiência. Tem o PRONON, que é o ONCO, e o nosso é o PRONAS. E nós mandamos um projeto, ganhamos a FUNFARM, e quem está executando somos nós. Então qualquer pessoa, isso é importante para você nos ajudar a divulgar, que não precisa ser do Luci. Qualquer pessoa que já teve uma deficiência e está com uma incapacidade e quer voltar para o mercado de trabalho, ele vai passar por oficinas. Nós recebemos verba e montamos oficina de marcenaria, empreendedorismo, artesanato, corte e costura, entre outras. E vai ter uma equipe com psicólogos, até para treinar a pessoa com deficiência, fazer uma entrevista de trabalho.
que é importante. Porque o que a gente vê, existe uma lei de cotas. E qualquer empresa treina, não é assim? Chega um computador novo, o que acontece com a gente, né? A empresa treina. E as empresas reclamam que não tem como treinar uma pessoa deficiente. Então, nós vamos proporcionar esse treinamento com a nossa equipe. Se precisar de uma adaptação, sabe? O cara é amputado e precisa de uma adaptação na prótese para ele fazer determinada função, os nossos profissionais vão treinar. E com isso a gente vai encaixar as pessoas no mercado de trabalho. Nós estamos falando de uma massa trabalhadora de quantas pessoas? Tem uma demanda? Olha, as empresas são obrigadas, né? As empresas são obrigadas, que tem que ter a lei de cotas, e a maioria não consegue achar a pessoa com deficiência, porque existe uma lei que você pega um auxílio, né? Um auxílio financeiro. Só que muitas vezes o auxílio financeiro é muito pouco. É um salário mínimo e meio para uma pessoa que se formou, que tem já uma carreira. E o que acontecia até algum tempo atrás, antes de uma lei que é da Mara Gabrilli, inclusive ela que foi a relatora, que é a lei de inclusão. Hoje em dia, o que as pessoas com deficiência tinham? Elas tinham medo de entrar no mercado de trabalho de novo e perder esse auxílio. Aí não dá certo, não ia ficar nem com esse orçamento, esse salário pequeno que o governo dava. Agora você tem um dispositivo que você pode voltar a receber. Então, com isso, está aparecendo muita gente. Nós já montamos as equipes, vão começar os cursos, e a partir do ano que vem, eles vão ser encaminhados para o mercado de trabalho. Nossa, bacana. Esse treinamento é de quanto tempo que a pessoa vai receber? 6 meses. Vai ser muito bom. Inclusive, isso foi vindo com o S-Prona, é tipo uma lei Rouanet. Os empresários doam dinheiro, com isso tem as suas isenções, e em troca de ajudar. E outro dia foi uma grata surpresa, pode falar, é de uma família Branco, que é da área de sucroalcooleira, da região de Araçatuba, Andradina, que tem vários negócios, e eles acreditaram no nosso projeto via a captação de recursos da Funfarm. Fez uma doação grande. Bacana. E a gente também está falando com o Facchini, né, com a CIRP, com todo mundo aí. Com o Marcelo lá, Marcelo, um grande parceiro nosso. Legal. Doutora, vamos ter a Copa do Mundo agora. Tem uma história, nunca é bom lembrar do 7-1 da Alemanha, sim. Mas nesse digamos assim, é necessário lembrar do 7-1, porque é uma história bonita também, que envolve o Lucy, né? É o seguinte, quem não lembra do 7-1, né? A gente lembra até a roupa que tava no dia, né? E aí, olha como é a Alemanha, né? Primeiro mundo. Eles levaram as redes dos gols, né? Lá para a Alemanha, fizeram uns quadrinhos e leiloaram. E esse dinheiro em euro veio para o Brasil, Projeto Mineirão, e concorreram várias instituições que tinham projetos, queriam fazer um projeto com esporte para criança, era para doar. Então ficou dois projetos finalistas, um do Nordeste e o nosso, que é o projeto que chama Cadeira com Asas, que é um timinho de basquete. Eu falo timinho porque é um super time, mas é de crianças, porque o jogo de basquete em cadeira de rodas tem que ter uma roda especial a cadeira, a cesta é na mesma altura, sabe? É bem, ou um pouquinho menos, mas é bem organizado. Então nós conseguimos uniforme, alimentação, reformamos a quadra da faculdade de medicina, o banheiro, para ficar adaptado, e doamos, quer dizer, tudo com esse dinheiro. E contratou um professor de educação física especializado, e eles têm um time que joga em vários lugares. É uma graça o time. E muitos já estão agora indo para outras áreas, nadando e indo até para os Jogos Paralímpicos colegiais.
Qual a idade das crianças? Tem criança de 12 anos, 7 anos, 8 anos. Vale a pena aí um dia assistir os treinos. É muito bonitinho. Eles jogam lá na quadra da medicina. De quarta-feira eles jogam e também visitam escolas. Como eu falei, o professor Otávio, que é o coordenador do projeto, ele leva os alunos para outras cidades, né? E temos até meninas também no time, né? E isso para a autoestima deles foi maravilhoso, né? Então eles vão sozinhos, porque eles não vão com as mães. Eles vão vai no ônibus igual atleta mesmo, eles são atletas. E é bacana. Então eles jogam com o time do CAD, que tem um time de adulto, e eles estão por aí. Nossa, bacana. É uma coisa que a gente não sabia, doutora, que tinha nesse projeto, né? Tem esse projeto. O 7-1, então... Valeu a pena. Agora eu olho pro 7-1 de uma maneira diferente. Eu também vou começar a olhar de uma maneira diferente, né? A Alemanha fez várias doações no Brasil, né? Depois daqueles jogos, né? Doutora, Só uma coisinha. E eles agora, já acabou o projeto. Só que o projeto foi tão bom que nós contratamos o professor e agora anda pernas próprias. Quem quiser participar também, criança pode. Criança que tem que ter um tipo de deficiência. Ele tem que conseguir tocar a cadeira, né? Mas às vezes é uma criança amputada, é uma criança paraplégica, é uma criança com paralisia cerebral que consegue, enfim, entender o esquema. Temos uma menina surda e que é paraplégica, então sucesso. Doutora, as crianças que têm problemas mais agudos, né, digamos assim, com essa deficiência, tem os pais que estão aqui tomando conta, né? E no futuro, há uma preocupação dos pais, a angústia de não estarem aqui, porque geralmente o que acontece, quando tem esse tipo de problema, até a família... acaba o pai deixando às vezes, né, a mãe sozinha tomando conta da criança, né, e a mãe fica numa angústia porque olha, não vou estar aqui no futuro para criança, um adulto, né, lá na frente. Como é que é feito esse trabalho também? Olha, nós temos assim, a gente tem acompanhado, eu já tenho quase 40 anos de fisiatria, né? O doutor não vai falar a sua idade. Não, o que eu vou fazer? Mas esse é um problema sério, né? É um problema, assim, mudou muito ao longo desses 40 anos, né? As pessoas, os mais jovens, é por isso que a gente promove, tem que fazer isso, da pessoa ir para o esporte, ir para o trabalho, aqueles que podem, para eles terem autonomia, né? Que inclusive está na lei da pessoa com deficiência, que eles podem escolher até morarem sozinhos, porque a gente tem aquilo de ficar tutelando, né? Então agora eu já estou vendo alguns casos que os pais faleceram e alguns que são mais velhos, né? Então com 40, 45 anos moram sozinhos, desde que eles têm uma certa independência e autonomia, que é a busca nossa o tempo inteiro, as equipes, né, de reabilitação, tudo. Mas vai ter que ter lugares para esses outros grupos, né? Para esses outros que não têm esse tipo de coisa. Não tem uma política pública voltada para isso? Voltada para isso, não. Seria uma coisa que precisaria, porque tem aumentado, né? Tem aumentado até não na área motora, mas na área também do autismo. Sim. Que começou agora. Então, como que é depois? Trabalhar essas famílias, apoiar, muito difícil, né? Doutora, qual que é um caso assim que é inesquecível para a senhora, que marcou a vida da senhora no Instituto? O Instituto tem quanto tempo aqui? Tem 11 anos. 11 anos. Qual uma história assim que a senhora vai... São várias, né? Várias, mas assim, mais uma que a senhora se recorda e fala assim, poxa vida, eu agradeço, né? Por tudo que eu tenho. E mudou a forma de ver. Eu acho que a gente tem duas, assim, que eu vou falar que são também crianças, né? Os adultos, a gente sabe que eles seguem, né? Uma garota que ainda está com a gente, né? Não vou falar o nome porque não pode. Ela estava vindo com a família e o pai estava esperando aqui. Houve um acidente na estrada vindo de Araçatuba, morreu todo mundo. E ela ficou amputada de um lado, o outro pé está totalmente fragmentado
e só sobrou o pai dela. E é muito difícil, porque imagina, não é só a incapacidade, a menina cognitiva excelente, né? Mas ela, até coisas prosaicas, assim, nós mulheres, né? Primeira menstruação. Não tinha, o pai não sabia nem como cuidar dessa menina, né? Então a equipe cuida e dá todo esse suporte, e ela está conseguindo vencer, está na escola de novo, mas isso estou resumindo uma história de meses, né? De anos, 2 anos, 3 anos que ela está nessa situação. Então esse é um caso... Qual a idade dela? Agora está com 13 anos. Então é um caso que a gente tem. Temos outros casos de uma moça que caiu do cavalo, e era amazona e ficou com uma lesão de plexo, e agora ela está melhorando muito e vai para fazer esporte paralímpico nessa área. Temos também mulheres que deram a volta por cima, que elas foram abandonadas pelo marido, mas aí elas também voltaram, reconstruíram sua vida, arrumaram namorados e casaram e foram empreendedoras, hoje vendem coisas, né? Então nós temos vários casos. E é bacana ver isso, bacana, né? isso aqui é bacana. Que o retorno para os médicos, né? E ali os médicos vendo essa evolução, né? Uma torcida, né, doutor? Uma torcida. Nós temos agora vamos ter como é que fala? Culto ecumênico da faculdade, né? Então parece que vai um nosso também que nasceu paraplégico, hoje ele é dentista, ele trabalha, ele tem a sua vida pessoal, faz esporte também, então leva uma vida como todo mundo, né? Isso não tem preço, né, doutor? Não tem preço, isso não tem, vale a pena. Sim. Mas também tem os frustrantes, né? As pessoas que abandonaram, que mereciam continuar, mas a gente não desiste não, né? Quem trabalha, sempre falo, um fisioterapeuta, um médico ou um psicólogo e os outros profissionais, nutricionistas, quer trabalhar com essa área, é diferente, né? Podia estar trabalhando na estética, não é? Podia estar ganhando rios de dinheiro fazendo rejuvenescimento facial, que é muito bacana, mas não, estão lá todos os dias, as psicólogas estão lá todos os dias atendendo os pacientes. Mas é uma missão, né, doutor? É missão, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Então é por isso que eu falo, o pessoal não desiste. Quem ficou, quem trabalha 11 anos, perdemos alguns funcionários que foram também tocar a vida, muitos têm até clínicas de sucesso. Mas a gente fica lá, né? E os que ficaram... E a gente está sempre ensinando gente nova, isso que vale a pena. Como a Hiroko. Sim. Doutor, inclusive, a senhora está indo para o Congresso Nacional. Que congresso é esse? É o Congresso Brasileiro de Fisiatria, que também chama Medicina Física e Reabilitação. Vai ser em São Paulo, agora nesses feriados. E eu vou dar 3 aulas dessa vez. Me empolguei, fui convidada. A gente vai falar sobre toxina botulínica em crianças. Uma coisa interessante, quando dar alta num centro de reabilitação para crianças. E também fui convidada a fazer parte de uma mesa, porque nós temos a residência de fisiatria, o aprimoramento em físio, em TO, em várias coisas. Então, trazer a experiência nossa da Funfarm. Bacana. Doutora, agradeço muito a senhora pelo bate-papo. Falei bastante. Faltou algum assunto que a senhora acha... Um recado para o jovem aí que gosta de acelerar com a moto aí na rua, empinar a moto. Sim. Qual um recado que a senhora poderia deixar, um cuidado aí em pular em rio? Sem verificar a profundidade, tem muitos acidentes, né? Muitos, temos até médicos com isso. Então, qual a cautela que a senhora... É aquela história, você é jovem, né? Para você que está nos assistindo, então um recado, um pouco de cautela, cuidados, porque é muito rápido que acontece isso. É 1 segundo para você perder toda uma qualidade de vida que muitas vezes, por mais que tenha um centro de reabilitação, a gente não consegue resgatar para você. E uma outra coisa importante, o Brasil está com uma queda na vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite. E ela está erradicada no nosso país, mas já está começando a aparecer pipocar em alguns países.
E só quem viveu, e foi assim que começou a reabilitação, as crianças que hoje estão por volta de 60, 70 anos sequelados de paralisia infantil, sabe o que eu estou falando. Então, leve seu filho, vacinar, são gotinhas, não tem problema nenhum, não tem contraindicação. Isso que eu acho que é importante, são os 2 conselhos. Cuidado e vacinação. Legal. Agradeço muito a doutora Regina Schweire. Nós nem falamos de política, hein? Milagre, mas vamos mas a outra. A outra, né? Porque política é complicado, né, doutora? A gente trouxe a doutora aqui para falar sobre o Luci Montoro. E a política a gente fala no outro programa. Vamos vir, sim. Tá certo. E agradeço muito você que assistiu a gente até aqui, né, nesse final de programa. Você pode rever essa entrevista aqui no meu canal no YouTube, no portal de notícias, o diário do rodrigolima.com.br, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Meu muito obrigado, e você sabe, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.